Yes, we can. Sim, nós podemos chegar lá segundo a vontade de Deus. Yes, we can é um canal que eu tenho no YouTube para contar histórias, para contar a sua história, para contar a nossa história. Hoje, em especial, o meu convidado é um escritor de histórias infanto-juvenil e também até para adultos, Edson Gabriel Garcia. Seja muito bem-vindo, Edson Gabriel Garcia. Agora, vocês vão se encantar com as histórias que ele tem para nos contar. Infância, adolescência, a idade adulta. Conto com vocês. Esse canal tem o patrocínio da Pretaça. É uma loja de canecas, de camisetas, uma loja que tudo que você possa imaginar, eles têm lá e eles criam para vocês. Procurem os meus amigos, Sanderson e Denise. As minhas roupas, patrocínio da Marilda. Os meus acessórios, na loja da Marilda. E essa tela que vocês veem aqui é um presente dos meus amigos da Paulistana. E vem novidades, porque há empresários da cidade interessados em estar conosco nesse projeto. Junte-se a nós. Edson, meu amigo Edson Gabriel Garcia, seja muito bem-vindo ao canal que eu tenho no YouTube, Yes We Can, para contar histórias, como eu já disse. Eu agradeço muito o seu convite, um prazer imenso nesta manhã, para quem for nos assistir à tarde, à noite, qualquer hora é hora, um prazer muito grande de estar conversando com você e falando um pouco dessas coisas tão boas na vida da gente, a leitura, a escrita, o entendimento do mundo, essas coisas todas. Muito obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui com você participando destes momentos de conversa agradável. É recíproco. Edson, escritor, professor, diretor de escola, quer dizer, uma vida voltada para a educação. Pai, nós não podemos esquecer disso. Vovô, amante de política, da boa política voltada por uma sociedade mais justa. Natural, tá tudo certinho aí? Natural de Nova Granada, interior do estado de São Paulo. Pós-graduado em Educação e Comunicação, e algo que chamou a minha atenção ao estar verificando com mais profundidade acerca da sua biografia, quando você diz, olha, você tem a leitura como estratégia de vida. Eu que gosto do xadrez, falou em estratégia. Estratégia é uma palavra muito forte. Estratégia de vida que me acompanha desde a juventude. Tá tudo correto aí o que eu falei? Corretíssimo. Tudo correto. Então, Edson, que interessante, né? Você, uma vida voltada para a educação? Eu acho que uma vida voltada para a educação, para a prática, para a reflexão e para a prática, né? Esse binômio do professor Paulo Freire, que é o grande inspirador do meu trabalho, do meu pensamento e da minha ação na educação. É reflexão e ação. A educação é um campo em que há muito tempo, mais de 50 anos, eu venho me colocando, participando de projetos, dirigindo escola, dando aulas, refletindo sobre as questões básicas da educação no Brasil. Dá para dizer, depois de 50 e poucos anos nesse caminho, nessa trajetória, dá para dizer que se não uma vida inteira, mas é quase uma vida inteira dedicada às questões da educação pública, principalmente brasileira. Sabe, Edson, você falou do Paulo Freire, eu me lembro quando eu estava dentro ainda da sala de aula na escola pública, na minha sala de aula, enquanto era aquela sala especial que a gente podia ficar trabalhando a sua específica área mesmo, tinha uma poesia do Paulo Freire, A Escola. Nunca esqueci dessa poesia, quando ele deixa bem enfático a importância da escola, o que é realmente uma escola. Mas deixa eu perguntar para você, já que falamos de escola e educação, mudou muito da sua época, quando você começou, a educação hoje, na sua opinião? Olha, eu diria, superficialmente, rasteiramente, aliás, é uma pergunta interessante, porque nunca me perguntaram isso, né? E eu, à medida em que você colocou a pergunta,
eu me lembrei de um texto escrito pelo professor, filósofo, educador Mário Sérgio Cortella, em que ele contava uma história que um monge foi dormir e dormiu por anos e anos e anos, séculos e séculos e séculos. Quando ele acordou, tudo em volta dele estava muito mudado, só a escola que não. Então, é uma metáfora bastante interessante. Eu diria para você que, infelizmente, a escola, no meu entendimento, não mudou muito, né? De quando eu comecei até hoje, eu vejo a escola, e aqui eu faço uma avaliação, coloco o olhar em termos de escola pública, que é a maioria das escolas do Brasil, a rede pública, né? As municipais, as estaduais e escolas federais. Eu acho que infelizmente, nós não tivemos essa mudança. Os problemas persistem. Superlotação, baixa formação dos professores, baixa remuneração, o mesmo desenho arquitetônico da escola, que já dizia lá algum tempo atrás também, o Foucault, que o desenho da escola se parece muito com o desenho de uma cadeia, de uma prisão, né? E em muitos casos o trabalho na escola é também, segundo ele, algo no sentido de vigiar e punir, né? Eu acho que, infelizmente, a escola não mudou muito e hoje, acrescente-se a isso um dado mais preocupante, que com a chegada desses movimentos, dessas ações, desses recursos da tecnologia, essas coisas estão chegando na escola de cima para baixo, sem uma reflexão, sem uma preparação da escola, e isso não está dando certo. Já não deu certo nos países mais avançados do mundo, e o Brasil atrasadamente está entrando de uma forma equivocada. Então, eu diria para você que os problemas da escola, infelizmente, continuam basicamente os mesmos de quando eu comecei a minha lida em escolas lá nos anos 68, 69, 70, por aí, né? Infelizmente, os problemas se arrastam, você tem, eventualmente, no governo uma mudança aqui, daí a pouco outro ali, e aí o outro vem e dá vários passos para trás. Então, infelizmente, eu não vejo uma mudança qualitativa no processo escolar da educação pública brasileira. O que é uma pena, né, Edson? Nas minhas viagens aí fora do Brasil, especialmente no Canadá, um país que eu amo e que você também tem certeza, educar é a profissão que ensina todas as outras profissões. Que pena, mas que pena mesmo. Mas, Edson, escritor, vamos falar da sua vida, porque eu quero divulgar, eu quero falar muito desse meu amigo, Brasil afora, quiçá até exterior. Se bem que tem alguma coisinha do exterior que eu quero perguntar a você. O que inspira o meu amigo escritor a escrever? O que inspirou desde o início? Genice, eu acho que a inspiração, eu diria, a inspiração de todo escritor é a vida que ele vive. São os fatos do cotidiano, os fatos corriqueiros, as notícias de jornal, as experiências, os amores, as viagens. Eu acho que tudo isso compõe a vida de cada escritor e eu acho que é disso que ele retira a substância para o seu escrito, né? É claro que o escritor, às vezes o escritor tem aí eu estou falando do escritor de um modo geral, tem o talento de pegar um fato corriqueiro do cotidiano e transformar aquilo numa história bonita, interessante, instigante, provocativa, sentimental, enfim. Esse é o talento e esse é o diferencial dos escritores de modo geral. Mas eu penso que a matéria que inspira os escritores todos nada mais é do que a vida que nós vivemos. Viu, Edson? E, assim, você lá ainda menino, adolescente, em Nova Granada, como foi esse start? Eu vou ser um escritor. Ou não teve, sim, ou foi acontecendo naturalmente? Janice, eu não sei se se eu já comentei isso com você alguma vez, mas eu cresci numa casa de pais semi-alfabetizados ou quase analfabetos, né?
mal sabiam assinar e ler uma ou outra coisa, um lar muito pobre, e fui ver livro pela primeira vez na minha vida. Eu tinha 10, 11 anos, quando eu entrei naquilo que a gente chamava, na minha época, que perdurou um pouco, eu imagino que na sua também, nós chamávamos o ginásio, que hoje se chama o Ensino Fundamental 2, e quando eu entrei na primeira série do ginásio, hoje equivalente ao 6º ano do ensino fundamental, e saindo então da tutela de um professor único por série, né, até o 4º ano, e aí eu passei a ter 7 ou 8 professores diferentes, cada qual com sua disciplina, e o professor de português, que aliás nem era da minha cidade, era de uma outra cidade grande, próxima dali, e acho que acostumado com as coisas da cidade grande, ele chegou numa cidade pequena do interior, e o propósito dele do ensino de língua portuguesa passava também pela formação dos leitores, e ele indica o chamado livro bimestral de leitura, né? E aí foi a primeira vez da minha vida, até porque quando no ensino antigo, ensino primário, o professor dava aula ele tinha um caderno, que era o diário dele, ele olhava aquele caderno, nas devidas disciplinas, ele tinha o ponto ali, e ele passava o ponto dele na lousa, e a gente copiava no caderno. Então, não existia livro didático, nada disso, né? Claro, eu estou falando isso de começo mais ou menos meados da década de 50, né? Lá se vão muitos anos atrás, né? Mas então eu tive esse começo assim de ausência de livros, e depois essa iniciação na leitura absolutamente assustadora, né? Eu tinha tudo para não ser leitor, filho de pais semi-alfabetizados, sem livro em casa, uma cidade pequena, sem biblioteca, sem banca de jornal, uma escola que também não passava por bibliotecas, né, não tinha biblioteca, eu tinha tudo para não ser o leitor. Mas eu sempre gostei de escrever, isso aí eu tenho registro sempre gostei muito de escrever. Quando eu estava falando em linguagem de hoje, terminando o ensino fundamental, numa das muitas aulas vagas que tínhamos e que ainda temos hoje na escola pública, para dizer para você que, retomando o assunto inicial, que a escola não mudou muito, tinha muitas aulas vagas na minha época, pela falta de professores, e continua hoje com isso também, mas numa das muitas aulas vagas, tinha uma sala fechada lá na minha escola, cheia de livros doados, livros antigos, livros... e quem tomava conta do corredor lá era um cara que eu conhecia, e eu falei para ele, não, eu não quero ficar andando à toa, não sei o quê, deixa eu entrar nessa sala. Ele deixou, eu entrei, eu comecei a ver revistas, comecei a ver livros, e ali eu peguei um dia um livro chamado Capitães da Areia, do grande escritor brasileiro Jorge Amado, e comecei a ler ali, e não queria parar de ler. Eu acho que essa foi efetivamente a minha primeira leitura de peso, de qualidade, e foi ali que eu fui beliscado, né, que eu fui contagiado pela coisa, pelo encantamento da leitura, né? E aí eu nunca mais parei de ler, inclusive ele me franqueava a chave dessa sala, e eu ia lá, lia mais Jorge Amado, um escritor acho que americano, chamado Cronin, A.J. Cronin, Archibald Joseph Cronin, qualquer coisa assim, autor de um best-seller chamado A Cidadela. Eu li quase a obra toda dele, li mas não sei o quê, e foi naquele momento que eu me dei conta de que a leitura era uma coisa maravilhosa. Naquele momento a leitura passou a ser uma estratégia de sobrevivência para mim, o que você leu lá atrás. Em que sentido? Em que a leitura me ilumina, a leitura me encaminha, a leitura me adoça, a leitura me instiga, a leitura me propõe novas ações, novos pensamentos, a leitura, e sobretudo, a leitura abastece aquilo que eu tenho, que é uma das coisas mais gostosas da minha vida, que é escrever
para outras pessoas lerem, né? Então, acho que foi mais ou menos esse o percurso inicial da minha trajetória como formação de leitor. Que preciosidade. Você falando, eu estou aqui pensando, e você me conhece na minha maneira de pensar e viver. Que preciosidade, que dom precioso que Deus te deu. Você falou que você tinha tudo para, de repente, entre aspas, não dar certo, especialmente enquanto escritor. Nós estamos em Apiaí. Apiaí é o interior do estado de São Paulo, certo? Bem, depois eu vou deixar esse encarte maior para que todos possam ver. Apiaí, para você ter uma ideia, é uma cidade localizada no Alto Vale do Ribeira, uma região declarada pela Unesco, Reserva da Biosfera do Patrimônio Mundial. Então aqui nós somos muito ricos naturalmente falando. Mas por que eu vou falar de Apiaí agora? Porque é uma cidade pequena, é interior. Nós não temos 30 mil habitantes e eu gostaria muito que você, jovem, você criança que vai estar conhecendo o Edson Gabriel, por enquanto online, mas posteriormente eu espero pessoalmente, você veja, yes we can, nós podemos chegar lá. E um dos caminhos que ele está nos apresentando aqui, a boa formação. Ou melhor, talvez eu preciso corrigir, o melhor caminho, a boa formação, a leitura e assim por diante. Edson, e os temas? Nós já vamos falar de alguns deles que eu estou curiosíssima. Mas como é que você escolhe os temas? Você tem vários temas, como é que você escolhe? Janice, eu acho que eu tenho, claro, um foco já dirigido para a criança e para o jovem, que são os meus leitores, e para quem eu escrevo prioritariamente. Então, eu já tenho o meu olhar voltado para isso, né? O que acontece, que coisas que as crianças de hoje vivem, os jovens, né? Ainda recentemente, para falar acho que muita gente foi e é um sucesso de audiência, né, na Netflix, aquela série Adolescência. Então eu assisti, já logo saiu, e já comecei a notar questões de outros muitos artigos a respeito disso, porque eu quero escrever. O livro que eu estou montando agora vai certamente passar por questões como o adolescente na sua relação com a família, com a escola, com os meios de tecnologia, com a tecnologia de informação. Então, os temas, eles, dentro do foco meu, eles vão surgindo, né? Eles vão aparecendo. Às vezes eu estou conversando com você, informalmente, e vem uma ideia. Às vezes eu estou lendo um livro de um outro autor e vem uma ideia. Às vezes eu estou lendo uma notícia de jornal, eu tenho o costume de recortar muitos artigos de jornal que possam me dar uma dica mais adiante de um tema. Eu acho que é mais ou menos assim que as coisas chegam para mim. Eu gosto muito de escrever sobre o cotidiano. Então, eu fiz muito, na época que eu fui professor e diretor de escola, eu convivia muito com crianças e jovens e conversava com eles no recreio, na entrada, na saída, na minha sala, e eu tirava muitas das minhas ideias para escrever sobre o cotidiano das crianças, desses encontros, dessas conversas, desses bate-papos, desses encontros de amorosidade escolar e tal. Eu tirava muito dessa convivência, né? Mais uma explicação de onde eu busco os temas, né? Eu gosto muito de escrever sobre essa coisa do cotidiano, entendendo o cotidiano como as alegrias, os medos, as dúvidas, os prazeres, os amores de crianças e jovens, né? Tem uma faixa etária que durante muito tempo foi a minha preferida, que é quando a criança está deixando de ser criança e começando a entrar na pré-adolescência, né? Uma fase bastante interessante. E durante um certo tempo da minha vida eu dei muito tempo aula para essa faixa etária, molecadinha que saía do Fundamental 1 e ia para o Fundamental 2. Daí eu, professor de português, e eu curtia muito isso, aquela coisa de ver a criança deixando para trás comportamentos infantis e começando a olhar meio assustadamente, né, meio descoordenadamente, os comportamentos já de jovens, né? Então, eu acho que os temas surgem assim, essas coisas vão acontecendo, vão entrando na minha vida, eu vou anotando, eu tenho vários
arquivos, cadernos. Claro que não vai dar para escrever sobre tudo isso, que é muita coisa, né? Mas é mais ou menos por aí que eu transito na escolha dos temas. Xavier, você falou dessa série da Netflix, inclusive as mães dos meus alunos vão assistir essa nossa entrevista, porque vou encaminhar a elas. Eu gostaria muito, mães, os pais, a família com quem eles moram, que realmente assistissem. Eu assisti, foi indicado pelo meu irmão, o professor Joani, para que eu realmente refletisse e compartilhasse com os meus alunos. Então, eu acho que é um caminho importantíssimo. Outra coisa você falou dessa transição, eu trabalho com crianças que estão nessa fase, nessa transição, e me fez lembrar agora, nas aulas particulares de inglês, com as quais trabalho quase que diariamente, eu observo isso e realmente nós temos isso em comum. É interessante, assim, motivador, chama a atenção da gente mesmo. Você já falou do seu público, crianças, jovens, adolescentes, agora vamos falar realmente dos livros, de alguns deles em destaque. Você trabalha com livros didáticos também, né, pedagógicos, mas você tem lá ficção, você tem cidadania, política, e agora você está entrando para a questão do terror. Até fiquei meio com medo já. Questão do terror também. Então, Janice, aí tem uma explicação, que é o seguinte: quando eu era garoto, retornando lá a minha Nova Granada, né, onde eu nasci, e morando na periferia da cidade, um garoto de família bastante pobre, uma das diversões nossas, não tinha livro em canto nenhum, aliás, não tinha energia elétrica, era lamparina, era lampião, essas coisas, né? E nas ruas da cidade, tinha aqueles postes com iluminação, aquelas lâmpadas com aquela, chamava bailarina, né? Aquela capa, e uma lâmpada muito fraquinha, e muitas vezes, depois de um dia de muita alegria na periferia, na chácara onde eu morava, né? A gente se sentava na calçada de uma casa de um dos meninos, e o pai dele era um senhor já, ele trazia para a gente o que ele chamava de causos. E ele ficava contando causos, e entre os causos que ele contava alguns causos de medo. Eu acho e assim, a gente ficava ali, muitas vezes eu saía de lá 7h30, 8 horas, já tinha jantado, né? A gente no interior, e nessa época comia, os horários de refeição eram antecipados, e eu saía do papo com ele, já ia direto para a minha cama e cobria, não importava o calor, a temperatura, eu me cobria de medo, né? De lembrando das histórias que ele contava. Mas assim, eram histórias, e é esse o tipo de... A gente coloca terror, assim, que é uma palavra, ela qualifica o gênero, né? Mas aí no terror cabe suspense, cabe questões de um possível outro mundo, paralelo ou não, cabe uma série de coisas, e cabe também essas coisas que se chama de terror, que passa muito na televisão, que é a coisa da violência, de mortes brutais e tal. O terror que eu faço não tem nada a ver com isso, né? Eu enquadro no gênero terror, porque é uma denominação literária, uma coisa mais de nomenclatura, mas o que eu escrevo são histórias de mistério, histórias que você não entende bem por quê. É nesse sentido que eu trabalho os meus chamados contos de terror. O primeiro deles, Sete Gritos de Terror, nasceu exatamente uma coisa até interessante, né? Quando eu já aqui em São Paulo, casado com meus filhos pequenos, eu ia para Nova Granada visitar meus pais. E a gente ia, naquela época, a viagem demorava muito, os carros eram tão, as estradas não eram boas, os carros não eram tão bons, e aí, para manter os 3 filhos mais ou menos numa harmonia, os 3 sentados no banco de trás do carro, eu ia relembrando essas histórias que o pai do meu amigo, o seu Zequinha,
contava e ia contando para eles. Então eu fiz inúmeras viagens em que eu ia rememorando e contando, a tal ponto que quando eu contava ou recontava uma história e saía um pouco do script, um dos filhos falava: não, pai, não é desse jeito, né? De outro jeito. Eles tinham essas histórias tão bem guardadas e construídas na memória deles que eles me corrigiam, falavam: não, pai, não é assim. E aí, essas histórias eu reuni no primeiro livro meu, entre aspas, de terror, chamado Sete Gritos de Terror, que são histórias em que eu lido com o medo e tal. Da sete, uma só que foi invenção minha. As outras 6 são todas histórias de conhecimento de domínio público, que acho até que as crianças os jovens, os adultos de Apiaí devem conhecer, porque são histórias que perpassam grandes regiões do estado de São Paulo. Sabe, Edson, você falou isso agora, recentemente faleceu em Apiaí, o seu Janguito faleceu, foi prefeito, um homem muito, assim, destacado na sociedade, 100 anos, e a família toda, eles tinham esse tema também, inclusive ele era um que sentava em volta do fogão, lá do fogão de lenha, e contava histórias, e os irmãos, me fez lembrar agora, uma das sobrinhas dele, a Leonice, lá de Maringá, um abraço, Leonice, você vai assistir. Ela até fez as encenações quando ela prestou homenagem ao seu Janguito, e a cena me faz lembrar você falando aí em volta do fogão, esse senhor que contava as histórias. Mas, Edson, vamos falar do Diário da Biloca. Fiquei curiosíssima, a ficção. A Biloca contava, ela anotava tudo, o dia a dia, contava todas as descobertas dela. Olha lá, gente, Diário da Biloca. O Diário de Biloca quando eu saio por aí para conversar com a meninada e em entrevista, eles sempre têm uma pergunta para mim, sempre, em todos os lugares: qual é o seu maior sucesso? E aí a resposta está na ponta da língua: o meu maior sucesso é o Diário de Biloca. Não, eu diria, eu meço o sucesso dos livros pelo número de edições, pela vendagem, né? E o Diário de Biloca realmente é um livro um livro que já tem mais de 30 anos publicado, né? E eu já fiz uma mexidinha nele há uns tempos atrás, numa segunda edição, mas é um livro que, de todos os meus, foi, inclusive, traduzido para língua espanhola, países de uma editora sediada no México e países de língua espanhola. Então, o Diário de Biloca talvez meu maior, não sei se de leitura, mas é realmente um sucesso, né? É um livro que nasceu, esse livro foi escrito aproximadamente em 87, 88, 1987, 1988. Naquela época, a minha primeira filha, menina, é a única filha que eu tenho, que hoje é uma senhora, vai completar 50 anos daqui a pouco, e ela era uma pré-adolescente, e nessa época da vida dela, as meninas tinham como hábito, você deve se lembrar disso na escola, você como professora, as meninas tinham uma agenda, que não era uma agenda para só escrever, era uma agenda que elas colavam convites de aniversário, que elas colavam bilhetinho que elas recebiam, que elas colavam papel de bala, que elas colavam guardanapo com um beijinho de batom e tal, elas colocavam, e era uma coisa que não era cronológica, né? Ou era cronológica para ela, mas se você pegasse, você não saberia. Então, o Diário de Biloca foi nitidamente inspirado nisso, e 3 amigas da minha filha me franquearam o diário, essa agenda que elas tinham. Então eu trabalhei com 4 agendas desse tipo, de 3 amigas da minha filha e da minha filha, e daí surgiram muitas ideias, e o trato meu com elas era o seguinte: eu não podia falar nada no livro, revelar nenhum segredo delas, nada, né? E eu só usei as histórias e o nome delas. Elas são personagens, mas não necessariamente tem a ver, não necessariamente tem a ver com as histórias. Eu peguei uma homenagem e usei o nome delas. Essa é a história do livro do Diário de Biloca,
que já fez muito, muito, muito sucesso de leitura. Hoje ele está numa editora com um catálogo muito, muito grande, e aí quando o livro entra num catálogo, sei lá, com mais de 1000 títulos, ele perde um pouco a força de divulgação, mas continua sendo um livro, quando é lido, as meninas gostam muito, e é um livro que eu tenho um carinho muito especial por ele. Pois é, e nós certamente aqui, olha, Piaí, região, cidades, nós vamos estar divulgando, Brasil e até fora. Diário, né? Vamos contar a história dela lá, Diário de Biloca. Você também tem 13 contos, Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco, um gigante que surgiu numa praça lá, todo mundo ficou curioso, e daí a nossa curiosidade agora ainda é saber o que era esse tesouro que ele procurava tanto. E esse daí, Edson, o que você nos conta do Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco? Olha, esse livro tem uma história interessante também. Ele nasceu de uma vez, a ideia do tesouro do gigante, que eu não vou falar qual é o tesouro, porque senão eu dou um spoiler e acabo com deixa para os leitores, né? Ele é um livro pequeno para crianças aí de 8, 9, 10 anos, dá para ler numa sentada, né? Legal. Mas ele surgiu, na época eu escrevia para aquele jornal Folhinha de São Paulo, que ainda existe até hoje, em formato mensal, e eu escrevi, fiz a proposta, essa é a ideia, dividi em 4 capítulos e publiquei em 4 domingos sucessivamente. Na época, o jornal Folhinha de São Paulo circulava aos domingos, todos os domingos, né? E foi daí, né? Junto com a publicação do livro, nós fizemos depois um concurso, qual era o tesouro de cada um e tal, né? Então, e a ideia do tesouro foi inspirado num objeto que era o grande tesouro da minha filha, que na época era uma menina de 8, 9 anos aproximadamente, 7 anos, não me lembro, e ela tinha um tesouro para ela. Aquele objeto era o grande tesouro da vida dela, e foi aí que eu me inspirei para criar um gigante, 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 cujo tesouro era uma coisa que, se a gente olhar, tão banal, tão simples, mas que redimensiona a palavra tesouro, né? O que é o tesouro, ou um tesouro na vida de cada um de nós, né? Então, há momentos na tua vida que o tesouro sei lá, uma viagem, outro o tesouro a sua família, outros momentos o meu tesouro hoje, indiscutivelmente, é cuidar da minha saúde, né? Sem dúvida. Então, foi essa ideia de brincar com essa concepção de que é tesouro, que não necessariamente precisa ser um pote, um baú cheio de dinheiro, de pedras preciosas, de sei lá o quê, de joias, de dólares, etc. e tal, mas pode ser um objeto prosaico, uma coisa assim, muito simples na vida da gente, que tem um significado bastante especial num determinado momento da vida. Né? Olha, volto a dizer, estou em Apiaí, você que mora aqui em Apiaí, mora na região, qual é o seu tesouro? Eu sei qual é o meu tesouro de vida. Então, e legal de você falar, viu, Edson, como meu amigo, aqui abro um parênteses na nossa conversa, cuidar da saúde, você é muito precioso, precioso aos nossos olhos, precioso aos olhos de Deus, é uma pessoa muito querida, um homem, ó, tô conhecendo melhor, de um talento assim, vamos dizer, gigantesco. E quem ficou curioso, faz favor, de então conhecer essa história melhor. Amoreco. Gente. Jane, só um parênteses antes de você passar para o Amoreco, né? Ainda sobre o tesouro do gigante. Em muitos lugares que eu fui conversar com a meninada que tinha lido o livro Tesouro do Gigante, e a professora fazia um trabalho final. Qual era o seu tesouro? E a meninada fazia desenhos, né? Olha, foi até surpresa para mim, mas muitos alunos, o tesouro da vida deles naquele momento era a professora deles. Olha que legal. Aí. Muito legal, e essa descoberta, né? Essa descoberta, não, ter contato com essa manifestação da criança, que vê na professora o tesouro da vida dele. Isso é bonito demais. Isso é precioso, né? E que tesouro. Edson, e Amoreco? Amoreco, gente, fiquei curiosa também. Aliás, sou curiosa por todos eles. Depois vou falar o que eu tenho aqui de presente, que eu ganhei de você. É um convite ao leitor para brincar com os dilemas do crescimento, que você já falou lá no início, né? Do seu prazer de trabalhar com essa meninada nessa faixa etária.
O Amoreco, da mesma forma que o 13 Contos, da mesma forma que tem outros aí que são tantos que eu não vou, se eu lembrar depois eu vou falando, mas a coleção Meninos e Meninas, que eu acho que eu não passei capa, que já está esgotada, então é um pouco mais difícil de localizar os livros, né? Mas o Amoreco, ele é exatamente isso, né? E ele se chama Amoreco porque nesse livro eu foco as crianças que estão deixando de ser crianças para começar a ser pequenos jovens, nessa questão da afetividade amorosa de um pelo outro, ou de uma pelo outro, ou de outra pelo um. Só essa que eu não foco relações de família, nem de escola, nem de outras descobertas. Eu pego a questão da amorosidade, quando a criança, menino ou menina, começa a olhar o outro com um olhar diferente daquele que ela olhava antes como colega de classe, que se irritava, brincava, reclamava, empurrava, fugia, e agora começa. Então, a história todas as histórias do Amoreco passam por isso, pelo início da construção do sentimento da amorosidade pelo outro, no sentido de despertar essa afetividade do masculino pelo feminino, enfim, hoje um pouco mais amplo do que isso, mas é nesse sentido. Então tem lá a historiazinha do menino que descobre a mudança do olhar dele para uma colega de classe, tem um outro que se descobre triste porque ele está gostando de uma menina, mas ela gosta de um outro, né? Uma primeira experiência de traição amorosa, né? Então o Amoreco eu diria para você que a molecadinha aí do quinto, sexto ano, quando lê, adora também, né? É um livro que eu gosto muito e, sei lá, e já é um livro que tem acho que mais de 20 anos de publicação e ele continua atual, porque essas coisas do sentimento, das emoções, essas coisas não mudam, né, Janice? Com certeza. A roupagem, mas a essência não muda, né? Gostar de alguém, sentir atração por alguém, ficar triste quando você perde alguém, bolar estratégias de como se aproximar de alguém, como se declarar, essas coisas, você pode mudar a cor do papel, o tipo de letra, agora não é mais papel, é pelo celular, mas a formatação da declaração, ela existe desde Shakespeare, desde, sei lá, desde os cânticos, né, falando não é os cânticos, desde Camões falando que o amor é fogo que arde sem doer, acho que eu não sou craque de Bíblia, mas é nos Coríntios, né, que tem ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor. Exatamente, que o Renato Russo colocou numa música dele, Monte Castelo, em que ele faz a conversa do trecho do Camões com o trecho do Coríntios, é isso? Estou certo? Eu estou na referência, né? Mas a letra da música Monte Castelo. Então, assim, desde sempre, essa questão da afetividade, da amorosidade, da descoberta do outro ou da outra, como alguém que traz em mim ou que desperta em mim uma atração diferente daquela da amizade, do amor paterno e materno, isso sempre existiu e nos acompanha e vai nos acompanhar. Isso é uma das coisas bonitas da nossa existência, né? Essa coisa desse tipo de relação que começa lá com a molecadinha, e é muito legal, e eu vivi muito isso, dessa passagem, vendo assim, quando eu brincava muito com os meus alunos na sala, né? E quando eu brincava, fazia uma brincadeira, e o recolhimento deles com vergonha, ficando corado, o olhinho brilhava, ou então, era uma coisa muito gostosa. Eu tenho lembranças assim, muito bonitas e gostosas a respeito disso. Vamos deixar bem claro, em 1 Coríntios 13, quando fala do amor, uma preciosidade da Bíblia. E falar em amor, você sabe a minha maneira de pensar, volto a dizer,
amor de Deus, é algo perfeito, é algo inefável. Olha, Edson, se nós formos falar de todos os seus livros, nós vamos passar a manhã toda. Nós estamos aqui num papo tão gostoso. Tem o Lambisgoia, a gente fica curiosa, a história do macaco danado, a história do país dos avessos, o Rei Linguão, e daí vem lá uma sequência, pelo jeito, a Rainha Louca, uma continuidade, que até você fica em apuros, né? Cobram de você lá no meio, e daí, você que é o autor, resolva isso para nós. Interessante, Edson. Você, olha, é muito rico. Você quer que eu fale um pouco do País dos Avessos, é isso? Olha, um pouquinho do Linguão e da esposa. Da Rainha Louca? A gente já tem um pouco tempo para gente, eu quero ainda divulgá-lo mais, quero ver como é que as pessoas vão poder acessá-lo. Então você veja, fala um pouquinho da Rainha Louca, do Rei Linguão. Então, eu acho que tanto o Rei Linguão quanto a Rainha Louca são duas personagens que eu curto muito, que eu gosto muito, e que nasceram, o País dos Avessos nasceu também de um trabalho meu para o jornal Folha de São Paulo, lá nos idos de 1981, 82, por aí. O livro foi publicado em 83, acho que final de 83, se não me engano, Histórias do País dos Avessos. E depois teve uma continuação, que não fez tanto sucesso, eu imaginava que sim, mas não fez. Mas o primeiro livro, Histórias do País dos Avessos, continua em catálogo, e é um livro que, eventualmente, aqui ou ali tem ainda adoções. E é nesse livro que aparece o Rei Linguão e a Rainha Louca, né? O Rei Linguão é uma espécie de eu travestido de personagem, tanto que tem uma metalinguagem, uma coisa que eu, como escritor, converso com o Rei Linguão personagem, né? E, no fundo, sou eu conversando comigo mesmo e com as minhas reflexões sobre a questão da personagem. O Rei Linguão, todo bufão, todo querendo fazer uma coisa de mudar as coisas do País dos Avessos, e mudava de um jeito, mudava do outro. E a Rainha Louca, a sua pretensa companheira, mas ela é louca, né? Então ela pede presentes para ele, presentes mais loucos. A Lua. Louca total. Só que no País dos Avessos, o ser louco é ser muito certinho, porque tudo leva pelos avessos, né? Então eu brinquei muito, na época, Janice, eu tinha a pretensão, eu acho que não passava de pretensão descabida, talvez, de simular o País dos Avessos como uma metáfora do Brasil, né? Que aqui as coisas aconteciam tudo diferente como era a necessidade do povo brasileiro. E a gente ainda vivia na ditadura, 83, só em 85 que a coisa veio o movimento da redemocratização, mas quando o livro foi publicado, a gente ainda vivia essa coisa do medo, da censura, da violência dos militares e tal. E a Rainha Louca foi a minha inspiração, não necessariamente que seja a figura dele, mas era inspirada muito no poder de um ministro da ditadura, que era o Delfim Neto, recentemente falecido, uma pessoa, no seu modo de pensar, inteligentíssimo, cultíssimo, e ele era o todo-poderoso. E a Rainha Louca era, em algumas instâncias, mais poderosa até do que o Rei Linguão, né? Então, acho que é esse universo que ainda predomina um pouco no Brasil, essas coisas, poderia ser de um jeito e é de outro e tal, e as coisas a gente sucessivamente vai passando por reis linguões no comando do país. De uma certa forma, Edson, a gente está vivendo meio às avessas, mas enfim, seria tema para uma outra conversa. O nosso tempo também já está quase acabando. Edson, eu tenho aqui 2 que eu já ganhei de você. Um você escreveu em A Flor da Pele, com o Antônio Gil Neto, presente, Cochichos e Sussurros. Esses aqui presentes eu ganhei de você no dia do meu aniversário e quando você esteve aqui em Apiaí, acho que uma das poucas vezes que nós nos encontramos, porque Edson e eu somos amigos virtuais, mas de uma realidade absurda, 11/11 de 2010. E por falar em visitas, como que as pessoas podem ter você, Edson, na cidade, para que a gente possa
também tê-lo pessoalmente, conversar, as escolas, qual o acesso? Como que eles vão fazer? Aqui em Apiaí, eu vou realmente convidar o diretor das escolas, da escola particular, a secretária de Educação Municipal, minha amiga Rosângela, para a gente, Itaoca, Ribeira, todas as cidades à nossa volta. E quem nos assiste, independente da nossa região aqui do Alto Vale do Ribeira. Como é que a gente pode fazer? Então, gente, até lembrando que uma das vezes que eu estive em Apiaí, você até esteve presente lá, eu fui na Biblioteca Municipal, dentro de um projeto da Secretaria da Cultura que se chamava Viagem Literária, era qualquer coisa assim. E algumas bibliotecas municipais se inscreviam e o autor fazia um roteiro, ia de um lugar para outro. Aí de Apiaí eu fui para Itapeva. Itapeva, que é uma cidade um pouco maior, né? Sim. Distante a uns 50, 60 quilômetros de Apiaí. Acho que eu fui lá e eu fiz passei também por Sorocaba e tal, fiz um roteiro dentro desse projeto que a Secretaria da Cultura acho que extinguiu, não me recordo de um pouco antes da pandemia parou e depois da pandemia nunca mais teve, e que a Secretaria bancava essas coisas, né? Eu continuo indo, semana passada, por exemplo, eu estive em São José dos Campos, aí a escola adotou um livro meu, A Bruxinha Domitila, que, aliás, assim, pelo 8º ano consecutivo, a escola adota o livro, e pelo 4º ou 5º ano eu vou conversar com alunos, sempre alunos de turmas diferentes, né? E é maravilhoso. Mas São José dos Campos não é do lado de São Paulo, mas dá para fazer um bate-volta, né? Em cidades mais distantes, como Apiaí, Itaoca, do meu amigo Frederico, enfim, eu acho que essas coisas passam por adoção do livro, leitura do livro, porque eu não vou para divulgar meus livros, eu vou para conversar com os leitores, que é o gostoso dessa história. A meninada, quando ela lê um livro de um autor e depois o autor está presente, eu ou qualquer um das centenas de autores de literatura infantil e juvenil, é uma experiência muito gostosa para as crianças, muito mesmo, e para mim também, para os autores também, porque você sempre tem uma leitura diferente, um olhar diferente, uma conversa diferente, as carinhas diferentes, as emoções, né? Uhum. Então eu faço esses roteiros, mas esses roteiros passam por isso, né? Por adoção de livros, por leitura dos livros, aí eu vou já com os livros lidos pela meninada e converso, faço uma entrevista com eles, dá para ir fazer 3, 4 escolas num dia, cidade perto, dá para ir. Essas coisas, a única dificuldade que tem, porque a minha agenda eu dou um jeito nela e abro espaço. A dificuldade é que essas coisas têm um custo de viagem do autor, se precisar dormir na região, tem que ver um local para dormir e tal, é o custo, e, claro, a compra de livros, né, que é o mais barato da história, porque não, aliás, dentro do Fundeb, se alguma prefeitura falar, não tem dinheiro, não, dentro da verba do Fundeb, que vai mensalmente para todos os municípios, é possível tirar desse dinheiro, dessa verba, uma parte e comprar livros. Então, é absolutamente possível fazer isso com verba. Existe verba para isso, tem que ter vontade do município. Mas é isso, a agenda eu resolvo, se precisar de indicação de livros para que faixa etária, olha, 4º ano lê o quê, 5º ano lê o quê, 6º ano lê o quê, e a leitura dos livros e programar um roteiro, isso aí o mais complicado, que poderia ser o mais complicado, é a agenda minha, eu dou um jeito, tá? E eu vejo que a questão da compra dos livros é possível pelo Fundeb, e outras coisas dá para os municípios, sei lá, alguns lugares eu vou, o município tem convênio com um local para eu passar, para dormir uma noite, se precisar ficar, e o transporte, que também é uma coisa que... Claro, o cachê do nosso escritor também, tem o cachê do nosso escritor, que ele não vem de graça, afinal de contas, é mais do que merecido, por gentileza. Queria fazer uma correção, Itapeva, eu tenho aqui em mãos, é 81 quilômetros
de Apiaí. Edson, olha que coisa, eu ficaria a manhã toda. Acho que todo entrevistador fala isso, mas não é de coração, hein? Você sabe que eu sou sincera. Ficaria mais conversando com você, mas você tem ainda a sua agenda hoje. Eu também ainda tenho mais uma entrevista hoje no período da tarde. Então, eu só tenho que agradecer. São muitos livros, tá? Não dá pra gente citar aqui, porque 70 eu gostaria de ouvir de cada um deles. Eu gostaria de agradecer o meu amigo. Muito obrigada por essa disposição. Você vai ganhar um presente, olha, eu vou encaminhar para você. É grande para manter a nossa amizade, o respeito, o carinho que nós temos um pelo outro, né? E sempre ativo, aceso e firme. É, né? Muito bom estar com você. Eu acho que essa entrevista, como você disse, a gente ficaria horas aqui, porque falar dos meus livros é falar da minha história, e cada livro tem uma história. Né? Qualquer livro meu que você pegar, eu vou te dar a historinha dele. Não a história que está dentro do livro, mas a história de como é que ele nasceu, como que ele viveu, coisas pitorescas e tal. Então, falar de leitura e de escrita é uma coisa que me cativa muito, que me deixa à vontade, que eu gosto muito e que me dá prazer e que me renova a energia para continuar vivo. Então, eu quero deixar um abraço para todo mundo que eventualmente venha nos assistir. Vamos divulgar essa entrevista e dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que a leitura faz de cada um de nós pessoas melhores na vida. Então, isso para mim é fundamental e eu não tenho dúvida disso, tá? E com isso encerro, agradeço bastante, mando um abraço enorme para todo mundo de Apiaí e para as pessoas do entorno de Apiaí, muitas eu conheço, outras de conversar e muitas encaminhadas por você, que se der certo uma ida minha aí, a gente, com prazer, vai viver essas coisas que eu falei aqui. Um abraço, querido, e fica aqui então, o seu presente chega. Tudo de bom para você, querido.